Boa tarde, professor Anastácio. Nosso grupo é composto por Israel França, Lívia Araújo e Maurício Oliveira. Nós ficamos com geometria plana. O que é a geometria plana? A geometria plana ela é a área da matemática que estuda as figuras de duas dimensões, altura e largura. A geometria é muito essencial para a vida humana. Ela começou a ser desenvolvida lá na Grécia Antiga e foi usada como base para quase tudo que veio depois. Ela foi base para aprofundamento na matemática, o surgimento de outras geometrias, como espacial e analítica, os avanços na arquitetura e o desenvolvimento da física. A geometria ela é bem presente no nosso cotidiano. Todos os móveis da casa precisam da geometria para serem feitos. Ou quando a gente organiza nosso quarto, também usamos essa matemática. Como a geometria plana ela estuda as figuras planas, a gente precisa começar com os conceitos básicos, que formam essa figura, que é ponto, reta e plano. O que é ponto? Os pontos, eles não possuem uma definição, eles são adimensionais, ou seja, não possuem dimensão. Assim, a gente não pode medir a altura, comprimento ou largura dele. O nome de cada ponto, que vai diferenciar um do outro, é dado por uma letra maiúscula qualquer. O que é uma reta? Por definição, uma reta é formada por infinitos pontos seguidos. Ela tem uma dimensão, ou seja, é uma linha com comprimento e sem largura. Ela costuma ser apresentada por letra minúscula. As retas podem aparecer em 3 posições diferentes: horizontal, vertical e inclinada. Quando estamos analisando diferentes retas ao mesmo tempo, dependendo da forma que elas se cruzam, a gente pode dar o nome a esses fenômenos. Quando elas não possuem nenhum ponto em comum, estão perfeitamente aliadas lado a lado, elas são chamadas de retas paralelas. Quando as retas possuem um único ponto em comum, ou seja, se cruzam em um único lugar, é chamado de retas concorrentes. Quando possuem apenas um ponto em comum, é chamado de reta transversal. E quando possuem todos os pontos em comuns, neste caso, elas são iguais, é chamada de retas coincidentes. Olá, meu nome é Maurício, sou estudante de Zootecnia 2021.1 do Instituto Federal Baiano, Campo Santenês. O que é um plano? Um plano é uma região que abrange infinitos pontos e infinitas retas. Ele possui 2 dimensões, ou seja, tem comprimento e largura. Geralmente, a região que o plano ocupa é representada por letras gregas. É formado pelo eixo das coordenadas e das abscissas, e conseguimos localizar e medir coisas porque está sobre uma reta numérica. O que são ângulos? É a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre 2 semirretas, e quanto maior a abertura, maior esse número. Como os ângulos podem ser classificados? Agudo, reto, obtuso e raso. Agudo se sua medida for menor que 90 graus. Reto se sua medida for igual a 90 graus. Obtuso se sua medida for maior que 90 graus e menor que 180 graus. E raso se sua medida for igual a 180 graus. É importante saber que na geometria congruente significa igual. No caso dos ângulos, eles são congruentes se todos os seus elementos coincidem. Isso será a prova de que eles possuem valores iguais. Figura plana. Uma figura plana é uma região fechada formada por segmentos de reta. Os polígonos são figuras planas de 3 ou mais lados. Seus segmentos de retas não se cruzam, elas apenas encostam suas extremidades e acabam formando ângulos. Assim, seus elementos básicos são o lado, o vértice e os ângulos. Lado são os segmentos de reta que contornam e fecham a figura. Os vértices, pontos de encontro que ligam os lados. E os ângulos, áreas de inclinação entre os lados ao lado dos vértices.
Dependendo da quantidade de lados, podemos dar nome aos polígonos. Eles também podem ser classificados em regulares ou irregulares, conforme a presença ou ausência de simetria. Por fim, podem ser côncavos, lados que formam uma área para dentro. Se traçarmos retas entre seus vértices, veremos que algumas retas não passam pela figura. Convexos, todas as retas traçadas entre os vértices são parte da figura. O que são triângulos? Os triângulos são os polígonos que possuem 3 lados. Como consequência, só existem 3 ângulos e por isso receberam esse nome. Classificação de triângulos. Além do que já foi dito, podemos classificar os triângulos dependendo do tipo de ângulo que ele é formado e da congruência entre seus lados. Veja bem. Quanto aos ângulos. Retângulo, se tiver um ângulo valendo 90 graus. Octângulo, se apresentar ao menos 3 ângulos menores de 90 graus. Obtusângulo, se tiver um ângulo maior que 90 graus. Quanto aos lados. Equilátero, possui todos os lados congruentes e, por consequência, todos os ângulos também serão iguais. Como o valor total de 180, se dividirmos por 3, sabemos que cada um de seus ângulos sempre vale 60 graus. Isósceles possui 2 lados congruentes. Por consequência, haverá 2 ângulos congruentes, os que são formados entre os lados iguais e a base. E escaleno não possui nenhum lado igual. Isso não nos dá propriedades de ângulo. Boa tarde, meu nome é Israel França. Hoje eu falo sobre os quadriláteros, que são polígonos que possuem 4 lados. Por isso eles recebem esse nome. Os matemáticos já comprovaram que a soma dos ângulos internos dos quadriláteros soma 360. Podemos classificar os quadriláteros a depender do tipo do ângulo, do paralelismo, da congruência de lados e de outros fatores. Os quadriláteros mais famosos são trapézio, paralelogramas, retângulos, losangos e quadrados. Polígonos com 5 ou mais lados. Polígonos com 5 lados são chamados de pentágonos e os com 6 lados são chamados de hexágonos. Todos os polígonos regulares de 5 ou mais lados podem ser decompostos em triângulos e quadriláteros. O que é uma circunferência? É a figura geométrica formada por todos os pontos que é equidistante igualmente de um ponto fixo, chamado de centro. A essa distância entre o centro e o ponto chamamos de raio. Perímetro e área são os que podemos calcular na geometria plana e usamos para medir elementos de figura. Como calcular a área? Para o cálculo de área de uma figura, o comum é multiplicar o valor da base pela altura, mas podemos haver algumas variações dependendo de fatores. Como calcular perímetro? Se o perímetro é 2π e o contorno da figura, podemos dizer que seu valor é encontrado quando se soma os lados de alguma figura plana. Através da geometria plana, conseguimos dimensionar a quantidade de animais que devemos colocar em metros quadrados. Com o auxílio da geometria, conseguimos montar plantas baixas e assim teremos uma noção de dimensionamento correto para cada animal.